Então, depois desse tempo abençoado, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós estamos aqui dando uma pausa na nossa série, Colossenses e Efésios hoje, para trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração, para compartilhar com a amada igreja nesta manhã. Esse é um texto muito conhecido, Marcos capítulo 6, dos versículos 45 ao 52. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 ao 52. Quero convidar os irmãos que com vigor se coloquem de pé. Depois vocês vão ficar sentados mais um tempo, né? E vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura do texto. Eu vou ler, os irmãos atentos à leitura da palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela instrução da Tua Palavra, pela leitura da Tua Palavra. Agora pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que sejamos edificados por ela, Senhor. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos, acho que eu já contei aqui uma pequena história, mas talvez hoje eu dê um pouquinho mais de detalhes, porque essa história tem a ver com este texto. Eu tinha sido convidado para pregar a palavra de Deus numa cidade chamada Lviv, na Ucrânia, no meio da guerra. Isso foi o ano de 24. E eu estava com uma cirurgia marcada para as cordas vocais, estava com uma lesão, perdendo a voz, já com dificuldade de falar. E então era domingo, se preparando para pregar, como um domingo como esse, e aí nós fomos surpreendidos pela notícia de que a Rússia havia enviado 6 mísseis para a cidade onde nós estávamos. Então o culto foi suspendido. Aí lá fica todo mundo olhando os aplicativos para ver onde os mísseis vêm. Então, 3 minutos antes do horário do culto, a Ucrânia, o sistema antiaéreo consegue derrubar os mísseis. E aí vamos todo mundo para o culto. Uma realidade que nós não conhecemos, né? Então, quando eu chego, um pastor ucraniano me disse assim: pastor, não cabe gente na igreja aqui. E tem mais de 20 viúvas da guerra, perderam os maridos todo esse semestre. E não se impressione, porque nós colocamos nas primeiras fileiras soldados mutilados. Então a cena, a imagem pode ser muito forte. Eu só de ouvir aquilo, fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou pregar para esse povo? No meio da guerra. Viúvas que perderam seus esposos, mães que enterraram seus filhos, filhos que enterraram seus pais, gente que perdeu parte do corpo. Senhor, que palavra eu vou trazer para esse povo no meio da guerra? E Deus colocou essa palavra aqui no meu coração.
Paul Tripp, num livro Redimindo as Estações, ele escreve que o sofrimento é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para nos formar. Não porque Deus seja cruel, mas, pelo contrário, porque Deus é sábio. A dor tira de nós a ilusão em que nós vivemos, muitas vezes, e nos coloca na realidade. E qual é a realidade? Qual é a maior realidade? Qual é o banho de realidade que Deus traz sobre a nossa vida? Que a nossa maior necessidade é Jesus Cristo. Nós precisamos dele, no meio da dor e do sofrimento. E na história da humanidade, alguns filósofos insistiram que o sofrimento cria um problema lógico para o cristianismo. Porque se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Esse tema chama a questão da teodiceia. Como justificar o amor, a bondade e até a existência de Deus em um mundo mau? A resposta da teologia é que Deus não é o autor moral do mal. O homem é totalmente responsável pelas suas más escolhas. Mas Deus é totalmente soberano em todas as coisas que existem. E essas coisas não se chocam. Mas Deus faz de uma maneira tão divina, tão potente, tão impressionante, que as duas coisas concorrem juntas, sem se contradizer. E o que nós aprendemos nas Escrituras e também nas nossas vidas, no meio das dificuldades que nós enfrentamos, é que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode sim usar objetos estranhos, objetos ruins aos nossos olhos, com bons propósitos. O texto que nós lemos, o Evangelho de Marcos, eu não sei se você sabia disso, mas é o primeiro evangelho. E é impressionante pensar nisso, que foi o primeiro evangelho escrito por volta do ano 60, 66 depois de Cristo, e ele serviu de fonte para a escrita dos outros evangelhos. Olha, só para você ter uma ideia, dos 661 versículos de Marcos, Mateus repete 606. E os outros são utilizados, na sua maioria, por Lucas. Então, Marcos foi o primeiro relato a respeito da vida de Cristo a chegar nas mãos ou às mãos da humanidade. O reverendo Hernandes Dias Lopes, lá no comentário que ele tem do Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte: a parte mais importante do Evangelho de Marcos não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós em Cristo. O Evangelho não é uma discussão ou um debate, mas é uma proclamação. E se você abrir lá o Evangelho de Marcos, capítulo 1, o primeiro versículo fala do propósito do livro. Marcos 1. Diz assim o texto: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O propósito de Marcos é apresentar Jesus como Filho de Deus. Se você comparar Marcos com Mateus, você vai ver que Mateus começa falando da genealogia de Jesus. Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E era importante para os judeus saberem que Jesus é o filho de Davi, que ele é o Messias prometido. No entanto, o propósito de Marcos é apresentar Jesus como servo. Por isso, nem genealogia ele tem. Mas é o evangelho mais ativo dos 4 evangelhos. Jesus sempre está em ação, pregando, curando, visitando pessoas, andando. É o evangelho do movimento. E o propósito de Marcos é mostrar exatamente aquilo que ele diz no primeiro versículo, inspirado pelo Espírito Santo, mostrar que esse Jesus, ele é o Filho de Deus. E sendo Deus, ele veio para servir. Isso é chocante. Isso é radical. Então, meus irmãos, aqui o que nós vemos nessa passagem que nós lemos, tão conhecida, essa cena imediatamente anterior
a essa cena é a multiplicação dos pães. Inclusive, no final do nosso texto, no versículo 52, o evangelista Marcos diz o seguinte, que eles ainda não haviam compreendido o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, e o coração deles, todavia, estava endurecidos. Às vezes Deus faz milagres na nossa vida, Deus intervém na nossa vida, e nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos estão fechados, porque os nossos corações estão endurecidos. Quantas e quantas vezes, no meio da enfermidade, nós começamos a refletir sobre coisas que antes não refletíamos, sobre o valor da família, sobre o valor da vida, porque o sofrimento tem o poder de nos fazer organizar as nossas prioridades, mexe conosco. Mas porque nos momentos em que nós estamos saudáveis, desfrutando das bênçãos de Deus, nós não paramos para refletir que a vida é um presente de Deus, que a saúde é um presente de Deus. O fato de eu poder vir para a igreja livremente, estar aqui com os irmãos em comunhão, é bênção de Deus. Então, meus queridos, eu queria compartilhar nessa manhã, porque às vezes nós somos surpreendidos por más notícias, somos surpreendidos por situações que fogem do nosso controle, como a situação que os discípulos estão enfrentando aqui. Então eu queria compartilhar com vocês nesta manhã sobre as tormentas da vida. As tormentas da vida. As tempestades da vida. Os furacões da vida. Os terremotos que vêm, nos surpreendem de várias e várias maneiras. E a primeira lição que nós percebemos aqui, meus queridos, neste texto que nós lemos, diz assim, olha lá, mais uma vez o versículo 45, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado. Então, eu quero que você imagine comigo essa cena. Jesus multiplica os pães, Jesus está pregando lá, os discípulos estão acompanhando, Jesus se aproxima intimamente dos seus discípulos e diz o seguinte, agora vocês vão atravessar para o outro lado. Vão só vocês, depois eu vou. Me esperem lá. Ou seja, Jesus os induziu para aquele lugar. O texto, quando diz aqui que Jesus os compeliu, a força desse verbo, é quase assim, Jesus os obrigou aí. E eles obedientemente foram. Aí talvez você esteja se perguntando, peraí, Jesus foi quem os levou para o meio da tempestade? A resposta é sim. Então, não estou entendendo mais nada. Ele me levou para o meio da tempestade? Sim, senhor. Sim, senhora. Porque as tormentas da vida são pedagógicas. Elas servem aos propósitos do autor da vida. Dói demais. Às vezes a angústia se apodera do nosso coração no meio das tormentas. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Os recursos humanos se esgotam. Mas a gente sabe, porque a Bíblia nos revela, a autorrevelação de Deus nos fala de um Deus onisciente. Ele sabia que a tempestade viria. Na verdade, ela foi causada por Ele. Porque o Senhor estava formando aqueles homens. O Senhor estava trabalhando na vida deles, como Deus trabalha na nossa vida, quando Ele nos leva para o deserto, quando Ele nos leva para os vales, quando Ele nos leva para uma cama, um leito de um hospital, quando Ele nos leva para o funeral, quando Ele nos leva para o chão, quando nós entendemos aquilo que viveu o profeta Jeremias, eu vou colocar a minha boca no pó, porque talvez ainda haja esperança.
Porque Deus nos humilha. Nós meditamos nisso aqui alguns domingos atrás, em Deuteronômio capítulo 8. O Senhor provou o nosso coração para nos humilhar, nos deixou ter fome e depois nos alimentou. Porque nós estamos no meio de um processo de Deus na nossa vida. Entre o começo e o fim existe algo que se chama processo. E esse processo foi determinado por Deus antes da fundação do mundo para nos forjar, para trabalhar na nossa vida, para nos aperfeiçoar, para mexer, para movimentar o coração de pessoas que Deus ama. Dói demais, mas é importante. E a tempestade não foi um descuido, não foi um acidente. Aliás, essa foi a pergunta que Deus fez a Jó. Você sabe como que se forma uma tormenta? E Jó, obviamente, que não sabia responder. Mas, na verdade, Deus é o Senhor das tormentas. Ele é o Senhor dos dilúvios. Nós meditamos isso aqui na semana de oração. E os processos são insubstituíveis para o crescimento espiritual. Sim, Deus nos leva para o meio da tormenta, para provar o nosso coração, para trabalhar na nossa vida, para nos aperfeiçoar, para nos moldar. O Senhor leva Jeremias lá para a casa do oleiro e lhe mostra uma cena daquilo que ele está fazendo na vida de Israel, daquilo que ele está fazendo na sua e na minha vida. O oleiro está entregue o seu trabalho com um vaso na mão e o vaso não estava bom. Então o vaso foi desfeito e depois refeito. Porque a nossa vida está nas mãos dele. É ele quem conduz o processo. É ele quem avalia o vaso. O vaso não está bom, ele desfaz, mas ele refaz. E aí Deus fala para o profeta Jeremias: não posso eu fazer com a casa de Israel a mesma coisa? É isso que Deus está fazendo com a nossa vida. Olha, não sei se você já viu o oleiro trabalhando. Ele pega aquele barro lá, às vezes não é de boa qualidade, o barro, e ele bate aquele negócio. E ele fica tirando as imperfeições das pedrinhas. Isso dói demais, porque Deus faz isso conosco também. Pega e sacode. E tem, André, um negócio também. Deus tem uma maquininha de moer crente, sabe? Pega pelo pé assim, põe lá e faz assim. Aí sai lá embaixo. Não tá bom ainda não. Vamos de novo, mais um pouquinho. Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Mas talvez o que nós ainda não entendemos, Deus não nos prova para nos destruir. Ele nos prova para nos aperfeiçoar. Porque Ele nos ama. Você sabia que você é amado por Deus? Sabia que você é amada por Deus? Ninguém te ama mais do que Ele. Mesmo quando parece que Ele perdeu o controle da sua vida e Ele está trabalhando na sua vida. Não foi essa mensagem que Deus trouxe o coração de Abacuque? Gente, nós não conseguimos entender a mente de Deus. Nós não conseguimos entender os planos de Deus muitas vezes. O Abacuque está lá angustiado, orando. Os caldeus estão chegando para conquistar os judeus. E o Abacuque está orando. E Deus está dizendo: fui eu que mandei os caldeus. Eles vêm para disciplinar. E o Abacuque diz: mas Senhor, o Senhor vai permitir que os injustos sejam vaga de disciplina na vida dos justos? O Senhor não está vendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não percebe. E Deus diz o seguinte: você vai ver a obra maravilhosa que eu estou fazendo. Não entendi nada, então. Essa obra é maravilhosa? É. Eu que estou por detrás de tudo isso. O Senhor? Sim. Por quê? Porque eu te amo profundamente. E você ainda não está preparado para essa conversa. Você ainda não entendeu. O amor que eu tenho por você é tão grande. A mesma experiência que teve o apóstolo Paulo. O espinho cravado na carne. E Paulo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse: não vou tirar. Senhor, tira. Não vou tirar. Senhor, tira. Não vou tirar. Porque você precisa aprender que a minha graça é suficiente e ela basta. E também não vou tirar da sua vida aquilo que te mantém humilhado. Para você saber quem você é. E o quão
dependente de mim, você é. Então, há algumas marcas que Deus vai colocar na nossa vida, cicatrizes que ficarão para sempre, para a gente entender da onde Deus nos tirou, quem nós somos e quem Ele é. Irmãos, nós nos reunimos um grupo de pastores amigos, lá da cidade de Santiago, no Chile. Começamos a orar juntos, orar pelas nossas igrejas, orar pela cidade. Começamos a orar juntos. Aí nós juntamos o povo das 7 igrejas, subimos lá no monte, lá que dava para ver a cidade, um lugar bonito. A gente via toda a cidade. Nós falamos, vamos fazer uma reunião de oração aqui? Vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus juntos aqui. E vamos orar pela cidade. Foi uma coisa maravilhosa. Nós começamos um tempo assim de despertamento pessoal. E de repente, um dos pastores mais amigos meus perdeu a filha de 3 anos. Já pensou perder uma filha de 3 anos? 3 anos. E começaram as provas nas nossas vidas, angústias e angústias. Mas nós só estávamos orando juntos para pedir a Deus que avivasse a obra dele naquela cidade, nas nossas vidas. E de repente estávamos todos chorando com dor, luto, provações, enfermidades, perseguições, calúnias, tudo ao mesmo tempo. Na verdade, Deus estava respondendo à oração. Sabe quando que eu percebi isso? Estava sentado aí, como está o pastor Orlando. Aqui estava Paul Tripp, falando sobre sofrimento. Do meu lado, Camilo e Camila, que havia perdido a Laurinha. Paul Tripp falando sobre sofrimento e o propósito de Deus no sofrimento. E nós derretidos ali na frente. E o Paul Tripp naquela noite não tinha dormido, de tantas dores gástricas, e veio pregar sobre o sofrimento. E nos levou para o Evangelho, para nos falar da maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. As tempestades são pedagógicas, são formadoras, é uma escola dura, mas importante. Na nossa vida, a nossa formação cristã, ela vem da escola bíblica dominical, ela vem do púlpito, ela vem das casas onde os pais gastam tempo ensinando os seus filhos, mas também vem das experiências de provação, de lutas. Não só as que nós passamos, mas as que nós suportamos na vida dos nossos irmãos. Quando um sofre, todos nós sofremos. O João Calvino, ele escreveu que Deus nos disciplina não porque nos odeia, mas porque nos ama demais para nos deixar como nós estamos. A tormenta não é um abandono, é uma escola. É como o ourives, que aumenta o fogo não para destruir o ouro, mas para purificá-lo. Deus intensifica a pressão para remover o que não pertence ao seu povo. A grande tragédia, meus irmãos, não é passar pelo sofrimento ou pelas tormentas da vida. A grande tragédia é passar por elas sem aprender a lição mais importante. A nossa suficiência está em Cristo. Tudo que nós precisamos estar nele. Aprendemos isso com Jó. Aprendemos isso com Abacuque. Jó, depois de perder tudo, família, bens, saúde deteriorada, um caco, ele se ajoelha e diz: bendito seja o Senhor, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não atribuiu culpa ao Senhor, ele adorou o Senhor, e no meio da dor, ele levou os seus olhos para o futuro, e para a esperança do cristão. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará em toda a terra. O que nos sustenta é a certeza de que o nosso Redentor tem a nossa vida nas suas mãos. E que Ele é Deus e que Ele está cuidando de tudo.
Então, em primeiro lugar, as tormentas são pedagógicas. Deus nos está ensinando o que Ele quer que aprendamos. E, infelizmente, talvez isso não aconteça com você, mas acontece comigo. Infelizmente, eu aprendo mais no meio da dor. Sabe o que é sabedoria? É você aprender sem ter que sofrer. Você olha na Bíblia, vê que isso aqui é um erro, então vou evitar. Você olha na vida dos nécios, está vendo eles cometendo erros. E você diz, eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para meus filhos, não. A gente aprende com o erro dos outros, com as más decisões dos outros. Aliás, a gente vai envelhecendo, é o que nós vamos aprendendo. Que nós não temos a força, que nós não somos capazes, que nós não temos todas as respostas, e que a gente foi muito tolo nessa vida. Mas a graça de Deus vai nos ensinando que Ele é o Senhor da nossa vida. As tormentas da vida, as tormentas são pedagógicas em primeiro lugar. Em segundo lugar, além de pedagógicas, as tormentas. Olha para mim, olha comigo, versículo 48. Marcos 6, 48 diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. As tormentas da vida são pedagógicas, mas as tormentas da vida são reveladoras. As tormentas revelam a nossa fé. Ora, não foi isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte? No final do Sermão do Monte? 2 homens construíram casas, talvez no mesmo condomínio, talvez um do lado do outro, mas um construiu a casa sobre areia, o outro cavou mais fundo, o outro investiu, o outro não quis fazer nada precipitado, o outro cavou fundo até chegar à pedra, e construiu sobre a rocha, construiu sobre o firme fundamento. Quando veio a tempestade, quando veio a tormenta, uma casa não resistiu. Porque a tempestade revela o fundamento da fé. Que tipo de fé é a sua? Uma fé limitada ao conhecimento da verdade? Ou uma fé baseada no conhecimento da verdade? Porque as tempestades virão. As tormentas virão. Os terremotos virão. E o que vai acontecer vai revelar o fundamento da nossa fé. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos mais difíceis do exercício da nossa fé. Mas também são os momentos que revelam onde a nossa fé está firmada. Por isso que Colossenses fala muito que a nossa fé precisa estar radicada em Cristo. Precisa estar fundamentada, precisa estar enraizada. Ele usa essas analogias para dizer do firme fundamento, da estabilidade que a fé em Cristo traz. Então, as tormentas da vida são reveladoras. Mas o que elas revelam? 2 coisas, pelo menos. 2 coisas poderosas. Em primeiro lugar, as tormentas da vida revelam quem nós somos. Revelam as nossas fraquezas, o nosso medo, o nosso temor. Nós não conseguimos controlar as situações da vida. Nós não sabemos se nós avançamos, se nós retrocedemos, se nós vamos para a direita, para a esquerda, para que lado nós vamos. Então o texto aqui acumula detalhes e detalhes das nossas fraquezas e quando nós enfrentamos a progressão das tormentas. Olha aqui, meu irmão, veja aqui comigo. Jesus viu que eles estavam em dificuldades remando, porque o vento lhes era contrário. Como é que está o vento aí em relação à sua vida hoje? Ele é favorável ou ele é contrário à sua vida? Você já teve essa sensação que você está tentando avançar e o vento é contrário? E é isso que diz o texto, eles estão em dificuldades a remar. O vento era contrário, era a 4ª vigília da noite. Sabe o que é isso? De 3 às 6 da manhã. Era o momento mais escuro da noite, da madrugada. Vento contrário, esgotamento humano, escuridão.
Pescadores profissionais estão atormentados, dizendo isso aqui não é normal, isso é espiritual, nós não conseguimos controlar isso. E aí, para piorar, se não fosse tão trágico, seria muito cômico, né? Jesus andando sobre as águas, os discípulos, aqueles homens, daquele tamanho, barbados, gritando de medo, um fantasma! Só o que faltava. Sabe por que eles pensaram que era um fantasma? Porque assim era uma coisa sobrenatural. Um homem andando sobre as águas. Meu Deus. Então tem momentos na nossa vida que a gente está, vamos avançar. Aí o vento é contrário. Aí a escuridão vem. Aí a dificuldade para remar. Aí parece que piora tudo. Olha o fantasma vindo na nossa direção. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, o que me impressiona, é que diz o texto, olha lá no versículo 46, o texto diz, e tendo-os despedido, subiu ao monte orar. Jesus falou o seguinte, olha, terminou aqui a pregação, vocês já estão com o estômago cheio aí, vão para cada um para suas casas, discípulos atravessam para o outro lado, e eu vou fazer a coisa mais importante aqui, eu vou orar. Jesus busca a solidão para orar. Relacionamento com o Pai. Comunhão com o Pai. Irmãos, eu tenho dito isso aqui para muita gente, nos aconselhamentos aqui. Existem momentos na nossa vida que são momentos de solidão na presença de Deus. Existem batalhas que nós as damos de joelhos, porque existem coisas que só Deus pode fazer, e nós oramos ao Senhor. Os recursos humanos se esgotaram. O homem não pode fazer mais nada. A gente chama uma causa impossível. Mas nós podemos orar. E o Senhor nos diz isso, nos lembra isso, como Ele falou para Moisés, acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim, Moisés? Você acha que tem coisa que eu não posso fazer, Moisés? Eu vou dar carne para esse povo. Senhor, peraí, dá uma olhada aí. Pega a calculadora divina, faz as contas, olha aí. Tem churrasco para todo mundo? Não. Ah, Moisés, porventura ter se ido encurtado a mão do Senhor? Deixei de ser Deus? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é Deus de milagres, faz coisas que não existem passar a existir, mas Ele está revelando para nós quem nós somos. As tormentas expõem as nossas limitações, os nossos medos, a pequenez da nossa fé, mas isso não é para nos envergonhar, não é para nos intimidar, é para nos levar de volta para Ele. É para nós reconhecermos como Isaías o fez. Quando o Senhor revela a glória dEle, a santidade dEle, Ele diz, ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram um rei, e eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o rei. O Senhor está revelando a glória dEle, mas ao mesmo tempo está revelando quem eu sou. Essa é a visão correta de quem eu sou. Ai de mim. Então a tormenta revela quem nós somos. Fracos, pequenos, limitados. Mas as tempestades são reveladoras porque elas revelam ao mesmo tempo quem Deus é. Enquanto os discípulos remavam exaustos, Jesus havia se retirado para orar, sendo o próprio Deus, e Ele está atento a tudo que está acontecendo. Olha o que diz, meus irmãos, o versículo 47. Perdão. O versículo 46 diz que Jesus está orando ao monte,
E ao cair da tarde estava o barco no meio do mar. E aí o versículo 48 diz o seguinte: vendo-os em dificuldade a remar. Jesus estava vendo tudo. Jesus vê tudo da sua vida. Jesus conhece as suas lágrimas, suas dores, seu sofrimento. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Ele nos conhece. Ele conhece as lutas mais profundas. Ele conhece as angústias mais escuras. Ele conhece a dor mais intensa. Sendo o próprio Deus, estando ali, buscando a comunhão com seu Pai em oração, e muito provavelmente, eu acredito que Jesus está orando, inclusive pelos discípulos, que estão no meio da prova. Senhor, Pai, fortalece a fé deles. Esse é um momento de prova, porque eles vão começar o ministério público, eles ainda não sabem, mas eles vão ser martirizados pela fé. Por isso eles precisam ser preparados. Então, Senhor, seja com eles. Senhor, endurece o couro deles. Senhor, endurece a perspectiva. Senhor, fortalece a fé, multiplica o vigor. Pai, guarda o coração deles. Eu fico imaginando a oração de Jesus por aqueles homens. Só que chegou um momento que ele viu que o negócio apertou. Aí o texto diz que ele sai do lugar onde ele está, miraculosamente, e vai andando sobre as águas. Você acha que existe algum recurso que não esteja disponível ao Salvador? Ele vem te salvar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, vendo-os em dificuldade a remar, vendo a luta, a fadiga, vendo o horário, vendo a intensidade, ele intervém na hora e do modo que lhe parece soberanamente o melhor. Ora, Charles Spurgeon, pregando sobre esse texto, ele diz assim: ele que contou os cabelos da sua cabeça, também conta as horas do seu sofrimento. Não há remada dada no escuro que ele não tenha visto. Aí eu fico impressionado com Êxodo capítulo 3. Olha só o que diz lá. O Senhor falando com Moisés. Olha só. Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los. Para onde isso nos leva, irmãos? A pré-encarnação de Jesus. A terra que estava aflita, em trevas, viu grande luz. Porque Deus viu a aflição do seu povo e desceu a fim de livrá-los e subiu a cruz e tomou o nosso lugar. Porque Deus sabe em Cristo o que é o sofrimento. Ele passou por ele. Então esse texto, a tormenta, está revelando quem ele é. Está revelando que ele é o Deus onisciente. Ele viu a aflição do povo. E ele, como sumo sacerdote que já estava intercedendo, agora vai em busca do povo, dos discípulos. Vai salvá-los. E o texto, um texto correlato, que está omitido aqui por Marcos, fala de um discípulo que nós conhecemos, o Pedro. Que quando Jesus está andando sobre as águas, diz: então, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E a gente conhece a história. Ele está andando sobre as águas também. E de repente ele começa a impressionar andando sobre as águas. O vento tira os olhos do Salvador. Começa a olhar para o lado, começa a se distrair e começa a afundar. E grita: Senhor, me socorre. E Jesus o socorre. Quando a gente tira os olhos dele, nós sucumbimos. Mas o texto revela. A tormenta revela quem ele é. Quando o povo está lá, naquela angústia, os discípulos lá, sem saber o que fazer, Jesus caminhando por sobre as águas, os discípulos no meio daquela tormenta, Jesus diz para eles o seguinte, olha só, versículo 50,
pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Tem duas tempestades aqui, irmãos. Uma tempestade externa, tormenta. O barco vai afundar. Mas existe uma outra tempestade que é a pior de todas, que está aqui dentro do coração. O medo, a ansiedade, a preocupação. E Jesus, antes de acalmar a tempestade do mar e do vento, o que ele diz? Calma. Quem está aqui sou eu. E talvez a gente lê aqui superficialmente e a gente não consegue ver. Ele está dizendo: ego em mim. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eu sou o Deus do pacto. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o que sou. Só Ele é. Eu sou Jesus, o Redentor, e vim salvar vocês. Calma. Não tenham medo. Então Ele acalma a tempestade do coração. Eu preciso te dizer uma coisa, que talvez o pecado ou a sua incredulidade não está permitindo você ver. E eu te faço uma primeira pergunta: o que você deveria estar vendo e não está conseguindo ver? Deixa eu te dizer uma coisa. O que mais medo trazia aos discípulos estava aos pés do Redentor. O mar, as ondas, as tormentas, e Ele andando por sobre elas. Você acha que tem alguma coisa que Ele não possa fazer? O seu maior medo está debaixo dos pés dEle. Por isso que nós precisamos das tempestades. Porque nelas é revelado para nós quem é o nosso Deus. Seu poder, a sua grandeza, a sua onisciência. Ele acalma as tempestades. Olha só, o texto diz algo tão simples. A gente, quando era criança, eu me converti na adolescência, mas eu ainda lembro dessa musiquinha. Como é que é? Com Cristo no barco. Entendi nada. Com Cristo no barco vai tudo bem. E o barco não pode afundar. Por quê? Porque eu que estou conduzindo o barco? Não. Olha o que diz o texto. Olha só. Jesus vai lá, salva, diz assim, o versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Meu irmão, Jesus já está aí no barquinho da sua vida ou não? Quem é que está guiando o barco da sua vida? Se está nas suas mãos, perca o controle da sua vida para Ele. E diz: Senhor, assume. Dou conta disso aqui não quero isso não. Porque quando Ele chegar, o vento cessa. Então, para concluir, terminar, deixa eu te dizer aqui, perguntar para você. Quero que você seja sincero, responda no seu coração. O que é que está tirando a sua paz hoje? Qual é o medo ou pavor do seu coração que está te assombrando hoje? Está dormindo bem? Está em paz? Está preocupado, preocupada? Está no meio da tormenta? Está no meio da prova, irmão? Os discípulos ficaram maravilhados. Eles ainda não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. A tempestade estava ali apesar da fé deles. Mas também estava ali por causa da falta de fé deles. E ainda assim Jesus foi ao encontro deles, falou ao coração deles. E esse é o Evangelho. Não é um conjunto de regras para quem já se arrumou, está tudo arrumadinho, não. É a vinda de Cristo ao encontro de pessoas
cansadas, amedrontadas, no escuro, que ainda não entenderam nada. A casa está uma bagunça, o coração está desordenado, está tudo um caos. É o Evangelho para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando você, irmão, irmã, cansado de lutar, de tentar resolver, controlar, de tentar, com as suas próprias mãos, com as suas forças, resolver a situação. Não dá. Basta. Fala, Jesus, toma conta de tudo. O holandês Bavinck diz assim: a graça de Deus não destrói a natureza, mas a restaura. Deus não nos abandona em nossa fraqueza. Ele a usa como palco onde a sua graça brilha com mais intensidade. Quando Jesus sobe no barco, os discípulos olham para tudo aquilo, eles ficam perplexos. Porque ele acalma, porque ele anda sobre as águas, porque ele acalma o coração, ele conhece as prioridades, ele sabe o que precisa vir primeiro. Primeiro ele acalma o coração, depois as tormentas. E se você está no barco hoje, remando contra vento contrário, exausto, com medo, no meio da escuridão, a palavra que vem a você nesta manhã é a mesma que veio aos discípulos. Eu sou, não tenha medo. Eu estou aqui com você. Cristo é o Senhor das tempestades. Ele já veio. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra.